Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar, vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, neste dia tão bonito e iluminado que temos na solenidade da Imaculada Conceição. Também você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelos nossos canais YouTube e Instagram Mãe Piedade. Hoje, em especial, gostaria de não me alongar na homilia, nem numa reflexão, mas eu gostaria de, com vocês, fazer um pequeno paralelo a partir daquilo que nós temos no Evangelho de Lucas e do que nos foi dado pelo livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 9 a 15 e o versículo 20. Se em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, tantas coisas nos instigam, eu gostaria realmente de hoje, nesta solenidade, deixar com que o paralelo proposto entre os dois textos nos instigue mais. Isso porque somos necessariamente impulsionados, a partir da compreensão daquilo tudo que hoje nós celebramos, a questionar sobre opções. Em primeiro lugar, é sim, fato que hoje nós celebramos a graça que temos no dogma da Imaculada Conceição de que Deus, em sua eterna vontade de querer que o ser humano para com ele fique, já tinha o desejo de que seu Filho viesse ao encontro dos homens. Para tal, ele então preserva, em virtude daquilo que seria a sua entrega na cruz, o resgate pago por todos nós, ele preserva uma mãe que lhe fosse digna para seu filho, virgem, pura, desprendida do pecado original. Agora, é importante que nós tenhamos a clareza de que o dogma da Imaculada Conceição é um parâmetro para o horizonte no nosso viver. Se acreditamos em Jesus Cristo, é um parâmetro para o nosso viver. Por isso que quero simplesmente trazer algumas nuances do texto e deixar com que ele fale. O texto bíblico fala. A tradição da igreja fala. Então, só peço um pouco da paciência de vocês. No início do livro do Gênesis, vemos que o Senhor cria o jardim, cria o universo, coloca o homem ali dentro. O Senhor está com o homem. E o homem está com o Senhor. Vejamos uma coisa. É dito que o anjo
Gabriel, enviado por Deus, vai à cidade de Nazaré, na Galileia, e vai até a virgem que é prometida em casamento. Bom, vejam que coisa. No livro do Gênesis, nós sabemos que o Senhor vai criar o homem. O Senhor dá existência ao homem na narrativa do Gênesis. E ali, mesmo quando o homem faz a opção equivocada de querer igualar-se a Deus, esse é o pecado original. Querer, na sua prepotência ou na sua autossuficiência, no seu egoísmo, colocar-se no lugar de Deus e se afasta do seu Senhor. O homem se esconde, mas Deus vai ao seu encontro. Como sempre o fez, como sempre o faz. Agora, Deus novamente vai, mais uma vez, ao encontro do ser humano. Agora, na imagem de Maria. Não importa a hora, importa o fato. O movimento de busca é primeiro do Senhor. Segundo ponto, a indagação é simples. Onde estás? Me lembro que já tive a oportunidade de falar longamente, numa das solenidades, dentro desses 5 anos que estou no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a oportunidade de falar sobre a riqueza desse texto, dessa pequena expressão, onde estás? Sinteticamente, aqui é mais do que perguntar o lugar, aqui é dizer aonde o seu coração está, perto ou longe de mim. E sabemos que podemos dividir a cama com alguém cujo coração está a léguas de distância. O Senhor entra onde Maria está. Agora no Evangelho de Lucas. Entra onde ela está. O anjo faz as vezes de Deus. Ponto. O Senhor entra aonde ela está. Da mesma maneira com que antes. O ser humano se afasta na narrativa do Gênesis e o Senhor vai até ele. Agora, novamente o Senhor vai até o ser humano. E a fala não é perguntando onde está. É diferente. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Não há uma pergunta, há uma afirmação. Ele está. E provavelmente essa capacidade de afirmar cheia, plena de graça, é porque de algum modo ela também busca o seu Senhor. Agora me permitam fazer um adendo. Nós o buscamos de fato? Nós realmente o queremos? Naquilo tudo que significa estar com alguém? Até quando não é útil? A essa imagem, sigamos. Na narrativa do Gênesis, há um diálogo. Você comeu do fruto que não era para ser comido? O diálogo se desdobra ainda. A mulher que me deste. Como é próprio, nenhum de nós pode se esquivar da tentação que carregamos de que determinados problemas, desafios, dificuldades, ou até mesmo, me permitam, não posso revelar segredos de confissão, mas até mesmo nas nossas confissões, quando eu as atendo, tem sempre alguém que vira assim, eu pequei porque fulano. Aí começa a falar do fulano. Aí com a sutileza de búfalo que eu tenho, mas com bastante educação, fulano é fulano, mas o que você fez? Ninguém é responsável pela minha escolha. Eu escolho. A não ser que eu tenha algum problema psíquico
psiquiátrico, nos tempos da máxima liberdade escancarada a qualquer preço, cada um tem a sua responsabilidade. Mesmo que nós tenhamos homens de 25, 30 anos que se comportam como crianças de 10, mas que querem ter a vida ativa como homens de 40. E por fim, o diálogo é a serpente. E a serpente, ela, mais do que nos preocuparmos com aquela imagem clássica do diabo, não é assim, mas ela tem um caráter tão peculiar, porque vejam, a serpente, ela era como que a expressão de um deus ou de deuses naquela região que significavam prosperidade, fecundidade, abundância. Nas plantações, a serpente seria: teremos sim fecundidade na terra, e por aí vai. A fecundidade, a prosperidade, naquele tempo, estava um pouco atrelada ao nosso próprio umbigo, à nossa própria capacidade, mas e agora? Nós não somos tão capazes, nós não somos tão detentores de tanto conhecimento, nós não temos tanta tecnologia, mas conseguimos agora fazer com que uma pequena semente de séculos e séculos atrás, que fora encontrada, se multiplique e uma planta volte a ter vida e ocupar o planeta. Que coisa fabulosa! Mas nós não conseguimos fazer o disparo inicial para que a vida em si, o sopro da vida, aconteça. Somos e vivemos no tempo da máxima facilidade, da plena liberdade, aparentemente, e da fecundidade. Nós também temos a nossa serpente. E não se preocupem, ela não precisa vir com a sua linguinha para o nosso lado. Agora me permitam. O diálogo que temos no Evangelho é simples. Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Vejam, quem dará, quem fará, quem conduzirá essa história não é Maria, é outro. No livro do Gênesis, a serpente é exatamente o sinal da fecundidade, da prosperidade que nós somos capazes de fazer com nossos próprios esforços. A serpente, inclusive, é um ser que rasteja sobre o próprio abdômen. E para nós vermos uma serpente, nós temos que olhar para baixo. É exatamente a imagem daquilo que significa o fruto do conhecimento do bem e do mal, que quer dizer colocar-se como Deus. Mas para colocar-se como Deus, o homem olha para si, volta-se para si e esquece de tudo. E se distancia de todos. Então, ele é o Senhor da sua história, mas não consegue controlar as suas entranhas. Basta nós termos um pequeno problema de infecção intestinal que a coisa fica feia, não é? A imagem pode ser nojenta, mas o que eu quero dizer é isso. E agora fecho o ciclo. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Ela será um agente ativo na história, mas quem é o principal articulador e realizador de tudo, até pelos verbos, é o próprio Altíssimo, o Senhor. Ela conceberá, dará à luz e porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, mas quem age
profundamente na sua história é aquele a quem, me permitam voltar ao início, ela de algum modo o buscava. Aberta a ele, sabe identificá-lo e sabe escutá-lo. Não só escutá-lo, mas também com ele colaborar. Aqui há um diálogo. E se a pergunta é como isso se dará, não há um empecilho aqui. Há um questionamento para saber como participarei desse processo. Qual é a minha participação nessa história? E por fim, se o homem é capaz de dizer, foi a mulher, e a mulher dizer, foi a serpente, agora há uma única resposta, daquela que, novamente, como no livro do Gênesis, foi visitada por aquele que sempre quis a humanidade. A resposta que ela dá é simples. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça isso em mim, segundo a tua palavra. E o anjo se retira e a história começa. Bom, nesse paralelo, gostaria de com vocês fazer somente uma indagação. Na Imaculada Conceição é expressa que o Senhor sempre nos busca e quis a humanidade ao ponto de fazer o máximo esforço para que nós pudéssemos estar com Ele. A pergunta que faço é, será que nós estamos atentos à sua visita e o acolhemos? Será que o escutamos? Será que nós estamos dispostos a deixar com que Ele, na sua constante bondade, nos guie? E é claro, nos esforcemos dentro daquilo que é da nossa alçada, porque nós temos uma alçada a cumprir, nós temos um passo a dar, nós temos tarefas, nós temos atividades. O nosso dia a dia exige demais, a nossa liberdade grita. Mas, em tudo isso, qual o espaço que Ele ocupa definitivamente? Nas visitas que todos os dias Ele nos faz. E o convite que Ele nos fez em Seu Filho Jesus Cristo de caminharmos com Ele, permanecermos com Ele, se concretiza a todo instante. Dizer-se como escrava, ainda que nós não gostemos muito desse termo, ou dizer-se como serva, significa eu estou à disposição daquele que em mim realizará o necessário e comigo realizará o necessário. Primeiro em mim, porque vejam, a semente da salvação nasce no seio da Virgem e é dada à humanidade. Mas para mim e para os outros. Porque crescendo em mim e expandindo-se na minha história, alcançará tantos outros. Ele encontra esse lugar em nós? O anjo se retira, porque a história começa. Agora somos nós e o Senhor diretamente, como era Maria e o Senhor diretamente. Mas isso se concretiza nos nossos dias, na nossa pessoa. Isso se concretiza. Dizer sim a Deus pode ter várias conotações e vários interesses. Mas o que faz a diferença é quando esse sim significa eu realmente estou contigo e não quero te deixar. Como a imagem da bem-aventurada Virgem Maria é aquela que assume o seu filho e não o deixa. Pena que no máximo da liberdade de nosso tempo, na nossa autossuficiência, na nossa fecundidade e por aí vai, nós somos tão senhores de nós mesmos que de tão cheios de nós vivamos uma solidão tão acompanhada e acariciada por aquilo que não nos preenche. Qual o lugar que Ele ocupa no nosso viver hoje?